Esse foi o primeiro debate da série Justiça em Foco. O assunto discutido foi os 25 anos da Constituição e a liberdade de imprensa. O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, e o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, fizeram um apanhado das principais questões envolvidas no tema. Os debates preparatórios à Conferência Nacional são importantes e essenciais para que os advogados brasileiros possam se preparar a este momento único da advocacia, que é a reunião de todas as mentes dos juristas, dos pensadores do Brasil para definir qual a agenda para o nosso país, quais as transformações importantes e necessárias para que tenhamos uma sociedade justa, fraterna e solidária. A mediação foi feita pelo jornalista Jorge Vidor e teve acompanhamento do presidente da seccional, Felipe Santa Cruz, que destacou que, mesmo com todas as dificuldades, os brasileiros são livres para se manifestarem e, inclusive, questionarem sua imprensa. A liberdade de imprensa, muitas vezes, ainda que se questione a atuação desse ou daquele órgão, daquela mídia, nós temos que entender que só a radicalização da própria liberdade defende a democracia. Então, eu acho que é perigoso que o direito de manifestação se volte contra a imprensa, e em relação ao Estado é apenas um cuidado. Historicamente, por o direito e na própria história da humanidade, quando o Estado se investe de poderes de controle, que nada mais é do que a censura, ele coloca em risco a liberdade e coloca em risco o direito de manifestação do povo. Então é uma química muito delicada que tem como a liberdade de imprensa como base de tudo isso. Sobre a Constituição Federal de 1988, o presidente nacional da Ordem ressaltou a necessidade da efetivação da Carta Magna, principalmente no que diz respeito à liberdade de expressão. Portanto, temos que tomar todas as medidas para evitar censuras prévias e cerceamento a este importante veículo de expressão da vontade e da opinião da sociedade. Ausente a liberdade de expressão, a verdade seria fruto da autoridade, seria uma verdade única, uma verdade estatal. E temos que construir a possibilidade da verdade vir e ser construída através de diversas fontes, inclusive da sociedade principalmente, com a liberdade de expressão. Ao falar sobre a recente decisão do Conselho Pleno da entidade em ingressar como amicus curiae na ADPF que trata da autorização prévia para a publicação de biografias, o presidente nacional da Ordem defendeu que a verdade é fruto do tempo e não da autoridade. A privacidade, ela há de ser preservada sempre que não tiver interesse público. É importante verificar que, inclusive nessa questão das biografias, a Ordem dos Advogados do Brasil já tomou posição no sentido de que para uma má biografia só há um remédio, uma boa biografia. Não podemos fazer da censura um método de resolução das questões, porque a censura é inconstitucional. E, portanto, a Ordem e a advocacia brasileira, que somos uma instituição e uma profissão, que tem a liberdade como padrão, jamais poderíamos admitir a censura como modo de resolução dos conflitos. A questão do papel regulador do Estado sobre a imprensa nacional também foi debatida. A Constituição é que é o estatuto jurídico definitivo da liberdade de imprensa. Ela chamou para si a disciplina, o regime jurídico da liberdade de imprensa. Quanto às relações nucleares de imprensa, as relações laterais de imprensa, ou periféricas, ou secundárias, como direito de resposta, direito de indenização, ações penais, isso pode ser objeto de lei. O que o legislador constituinte fez foi dizer que a imprensa é absolutamente livre e assim tem que ser. A responsabilidade que daí decorre é muito grande, porque justamente qualquer excesso, qualquer deslize, qualquer má-fé vai ser punido com o mesmo rigor que a lei conferiu a essa liberdade. Então, eu vejo que qualquer tipo de classificação não me parece adequado com os tempos modernos, onde
cada um decide e é livre para decidir o que vai entrar dentro da sua casa e em que horário vai entrar dentro da sua casa. Então, eu acho que caminhamos para uma maturidade. E o telespectador, ele não é bobo, ele sabe quando um produto é bom, quando é ruim. É ele mesmo que vai escolher. E se ele quiser ver um produto ruim, é também problema dele, ele é consumidor. Por isso que a gente definiu no STJ que essa é uma relação efetivamente de consumo, e é. Um dos pontos apontados por Aires Brito como essenciais é a democratização da imprensa brasileira. A democracia pressupõe limitabilidade do poder. Como a imprensa dispõe de um direito-poder de interferir no curso da vida, não é, de penetrar na intimidade, na vida privada de terceiros, de prejudicar a imagem, potencialmente sim, né? A imprensa precisa de democratização num primeiro momento, num sentido de não monopólio, não oligopolização. Não é? O ambiente plural de imprensa tem que ser uma exigência da própria democracia. E no segundo momento, a imprensa tem que experimentar uma democracia interna, não é? Discutindo as suas linhas gerais de atuação, por exemplo, com jornalistas, entendeu? Porque concentração de poder é sempre antessala do arbítrio, da ditadura, da prepotência, do voluntarismo. Mais 5 edições do ciclo de debates acontecerão até o ano que vem. Os temas dos próximos 3 encontros já foram definidos: o sistema carcerário brasileiro, descriminalização das drogas e acesso à justiça e celeridade.